Fala para as pessoas aí que eu vou Já entrei. Boa noite, boa noite. Eu cliquei para entrar aqui, o povo tá aqui conversando comigo, falando um monte de coisa, minha filha, meu marido e etc, etc. E vamos que vamos. Muito boa noite. Querida, olha só o povo entrando aí, dando um oizinho para mim. Gente, hoje é o nosso 6º dia dessa nossa quarentena do bem. Falando coisas boas. Lindona és tu. Falando de coisas boas, pensando coisas boas, trazendo reflexões, meditações que possam nos apoiar nestes dias, né? São dias aí desafiadores, né? Estamos vivendo dias de desafios. Eu não sei o quanto vocês estão recebendo notícias preocupantes, mas o tempo todo aqui a gente está recebendo, né? A gente vai sendo bombardeado. Olha, a Stephanie está dizendo o seguinte: que bom ver você me ajudando nas crises de pânico. Ei, Stephanie, vamos juntas, minha querida. Olha, eu vou falar a verdade, viu? Até quem nunca teve pânico está se sentindo meio em pânico nesses últimos dias, né? Ó, o Bispo Elton entrando aqui, que saudade, prazer imenso. Marise, bem-vinda, querida. Mas não é? Porque tem a síndrome do pânico, né? Que é uma doença psicológica específica, mas tem o estado de pânico. Então, no estado de pânico, a gente fica meio que sobressaltado, o sono fica sobressaltado, às vezes interfere na alimentação, às vezes quer comer mais por ansiedade, mas tem gente que fica ansioso e come menos, né? Come menos do que deveria. Ao longo do dia, às vezes tem essa ansiedade, né, que é ruim, essa coisa de base, assim, que cria um mal-estar, enfim. Talvez você não venha jamais a desenvolver uma síndrome do pânico, Deus queira que não, né? Mas estarmos em situação de alerta o tempo todo, como nós temos estado, propicia um certo pânico, mesmo que não seja, repito, a crise ou a síndrome de pânico especificamente, né? Então nós temos vivido esses dias, mas essa nossa live de fim de noite, né, que já é a nossa 6ª live, se você não acompanhou as outras, eu tô postando no YouTube, tem o YouTube no Instituto Logos, né? Então eu criei lá uma playlist que é a Quarentena do Bem. Então eu termino as lives e subo para lá, que aí se você quiser maratonar, ver todas as lives aí, tem lá, né? E em cada live eu trago também uma história, eu fecho a live com uma história. Ontem, na verdade, eu falei a história no início da live, mas enfim, no começo, no meio ou no fim da live vai ter sempre uma história norteadora aí pra gente. O Elton dizendo: Márcia, grande amiga, saudade também, meu querido. Vamos esperar passar esses dias difíceis aí, né, para chegar o momento em que a gente pode de novo se encontrar presencialmente. E eu e Lindomar estamos esperando de novo aquele convite para ir em Cuiabá, hein? Estamos esperando de novo esse convite. Iremos com todo prazer. Mônica, querida, gente, a Mônica é uma farra. Ela posta, eu não sei, Mônica, você tem que me contar uma coisa. De onde você tira tanta criatividade? Onde você busca tanta coisa para publicar no Facebook? Eu nem sei se você publica também no Instagram. Se você publica no Instagram, eu não te sigo. Mas, gente, cada uma, assim, mais engraçada do que a outra. O Facebook manda essas noticiazinhas pra gente, né? Falando das coisas que a gente fez ao longo de um ano, né? E aí esses dias me mandaram, né, que a pessoa, o amigo de quem você mais deu risada, apareceu lá, Mônica Fraga. Por que será, hein, Mônica? Mas não é de você, é das coisas que você posta, menina, que você posta pra fazer a gente rir. Ela tá respondendo aqui, doidinha eu. É desses doidos que o mundo tá precisando. A gente tá precisando de uns doidos pra fazer a gente rir. Porque nos momentos de dificuldade, gente, se a gente dá uma boa risada, a gente recarrega a bateria, entendeu? Então essa minha live de início de noite, fim de noite, tem dia que eu faço um pouco mais tarde, tem dia que eu faço um pouco mais cedo.
Como são 40 dias, eu preferi não deixar um horário fixo, né? Porque pode acontecer que um dia ou outro tenha uma atividade, né? E eu não possa cumprir esse horário fixo. Mas é sempre à noite, né? Entre 7 horas, mais cedo 7 horas, mais tarde que eu já fiz, entrei 9, 9 e meia. Então nesse ínterim eu vou estar entrando, né? E se acontecer de você não me acompanhar ao vivo, você assiste depois lá para se manter conectado. Mas o objetivo é esse. É criar um corte com essa energia emocional e mental, pensamento e sentimento, de peso que nos puxa para baixo, que nos deprime, que nos causa pânico. Fazer uma desconexão dessa energia e nos conectar numa energia de positividade, de bons pensamentos, de boas estratégias, né? Porque a gente pode até pensar naquilo que não tá legal, mas a gente tem que pensar de forma estratégica. Então é isso que a gente está fazendo aqui, vai fazer durante 40 dias corridos aí, ok? Então, Marise dizendo, suas risadas são maravilhosas, amo. Ai, obrigada, que bom. Mônica, verdade, doutora, precisamos aliviar a tensão, senão a gente pira. É fato, é isso mesmo, é esse o nosso objetivo, né? Então, o pessoal entrando aqui, Fernanda, Érica, Duca Andrade, Lindomar, meu lindo, Liz, povo tudo entrando aqui, dando tchauzinho. Muito bem-vindos. Desculpa aí não falar o nome de todo mundo, mas vou tentando aqui, passando e lendo os comentários, tá ok? Mas a live de hoje eu quero dar o foco numa palavra que é uma palavra muito falada, né? Mas eu acho que nesses dias ela é muito desejada e muito necessária. É meditar, meditação. Então, fala-se muito de meditação e as pessoas associam muito o ato de meditar a conexão com saúde mental, saúde emocional, a pessoa estar bem, a pessoa construir bem-estar, né? Então, muitas vezes, essa palavra, né, da prática da meditação está associada a essas questões, né? O Elton dizendo que a pastora Noemi disse que o meu sorriso é curador. Oh, amém, 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 que assim seja. Que assim seja, meu querido, minha querida Noemi, pastora Noemi, saudade, muita saudade de vocês. Então, mas o problema é que a palavra meditação é uma palavra que na nossa cultura ela não tem uma clarificação tão grande do que ela seja, do que seja realmente o ato de meditar, né? Algumas pessoas associam o ato de meditar ou a prática da meditação a algo negativo, associam isso a práticas religiosas de outras culturas e, enfim, realmente existem outras culturas que praticam meditação dentro de ritos religiosos, isso é fato, né? Mas a meditação, ela não é em si algo ligado à religiosidade, à experiência da vivência religiosa. A meditação, ela é uma prática que o ser humano, ele vem com esse potencial para fazer. Infelizmente, na nossa cultura, a gente não tem uma tradução muito clara da meditação. Então, fica primeiro um preconceito sobre, né, algumas pessoas têm preconceito sobre meditar, e outras pessoas que não têm preconceito entendem erroneamente, acham que meditar é esvaziar a cabeça, é esvaziar a mente. Meditar é não pensar em nada, e eu não dou conta de não pensar em nada. Gente, meditar definitivamente não é não pensar em nada. A meditação, ela passa inclusive pelo ato de pensar. Então eu quero falar um pouquinho sobre meditação, né, que isso pode ser apoiador para nós nesse momento, ok? Meditar vem da mesma raiz, né, uma linguagem tibetana, vem da mesma raiz do verbo familiarizar-se com ou aclimatar-se a. Olha que interessante. Então, meditar é me familiarizar. Meditar é entrar no clima de algo. Olha que bacana. Então, se eu vou me familiarizar, se eu vou entrar no clima, você concorda que eu tenho que ter algo na minha mente? Não tem como vou entrar no clima do vazio mental. Não é isso. E quando a gente fala que não sabe meditar, eu não sei se você já usou essa expressão alguma vez, ou dizer, meditar é muito difícil.
Mas o fato é que, sendo meditar, familiarizar-se ou aclimatar-se a uma determinada ideia, a um determinado sentimento, você há de convir que todos nós somos especialistas em meditação, né? Alexia entrou aqui no Facebook, bem-vinda, Alexia. Ela está dizendo, é driblar o cérebro na meditação e concentrar. Olha, que boa definição, Alexia, curti essa definição. Então, veja, quando eu digo que todos nós somos especialistas em meditação, vamos dar um exemplo? Lembre-se de uma situação na qual alguém te passou uma raiva. E aquilo pegou, não toda raiva que alguém passa que pega, mas tem uma raiva que alguém já te passou algum dia que pegou. E você ficou lembrando daquilo. E aí já tinha passado 2, 3 dias, você ainda lembrava, e quando lembrava, vinha de novo aquele que ódio. Já sentiu isso? Mas pode ser de uma forma diferente. Você estava conversando com alguém, talvez uma conversa um pouco mais acalorada, e aí você, depois que terminou a conversa, nossa, eu devia ter dito isso. Ai, que meleca, por que eu não disse? E você ficou lembrando dessa coisa que você devia ter dito. E aí você ficou horas a fio repetindo na sua mente, sem parar, aquele diálogo, como se a pessoa estivesse junto com você novamente, mas não estava. E já se passaram dias e você continuou repetindo aquele diálogo na sua mente, pensando no que você deveria ter falado e no que o outro responderia, no que você responderia para a resposta que o outro provavelmente daria, então você responderia a resposta do outro. Já te aconteceu isso? Isso pode acontecer em níveis mais profundos e por tempos mais prolongados com mágoas. Porque raiva às vezes passa mais rápido, né? Tem gente que passa tão rápido, tem gente que fala assim, não, eu fiz xixi, a raiva passou. Algumas pessoas seguram a raiva um tempinho a mais, mas mágoa já é diferente. Então algumas pessoas seguram em si o sentimento de mágoa por anos a fio. Tem pessoas que vivem experiências de continuarem magoadas com alguém que ela muito amava, né? Até porque quando se guarda uma mágoa durante muito tempo, não é de alguém que você conheceu ontem na esquina, né? Com certeza, quanto mais profunda é uma mágoa, maior a proximidade de relação, maior o nível de amor que existia nessa relação, né? Que até existe ainda, mas que está meio sobrecarregado por essa mágoa, né? E aí o que acontece então? A pessoa às vezes, por um desentendimento, uma briga que aconteceu há décadas, e ela guarda mágoa até hoje. Então o que essa pessoa está fazendo com esses sentimentos? De raiva, de decepção, de arrependimento, de mágoa, com todos esses sentimentos. O que essa pessoa está fazendo? Ela está se familiarizando. Porque quanto mais raiva você sente daquilo que aquela pessoa te fez, mais você se familiariza, não só com o sentimento de raiva, mas com a própria pessoa naquele elo que é o elo da energia da raiva. Quanto mais você pensa em algo que você devia ter falado e não fez, e se tem um sentimento de autopunição, mais você se familiariza com esse sentimento de autopunição e naquela relação distorcida. Quanto mais você rumina a mágoa, mais você se familiariza. E aí a gente está lembrando da raiz, né, do verbo, que é aclimatar-se também, familiarizar-se ou aclimatar-se. Olha que interessante. Quanto mais você pensa nesses episódios que geraram ou raiva, ou tristeza, ou mágoa, ou arrependimento, ou qualquer um desses sentimentos, mais você entra profundamente no clima dessa emoção. Vocês estão captando? Estão entendendo? Onde que isso vai parar? Isso, gente, é meditar. Então, agora eu não quero mais ninguém falando que não sabe meditar. Todo mundo sabe meditar. Mas sabe qual que é o problema na nossa cultura? É que nós não somos ensinados a meditar em pensamentos que geram energias elevadas, como o amor, o perdão, a alegria, o contentamento, a felicidade, o amor próprio, a benevolência para com o outro e a autobenevolência. Nós não somos ensinados
a meditar sobre esses sentimentos. Mas nós somos ensinados, não, nós nem somos ensinados, isso é a prática, né? De alguma maneira nós somos ensinados, né? É da nossa cultura. Nós realmente aprendemos a meditar sobre essas questões de sentimentos que a gente chama de baixa frequência. O que são esses sentimentos de baixa frequência? São sentimentos que, quando nós temos, produzem em nós neurotransmissores ruins. Os sentimentos de alta frequência, quando nós temos, produzem em nós neurotransmissores do bem e geram saúde. Os sentimentos de baixa frequência, quando nós temos, geram em nós sensações ruins, a fisiologia fica ruim. Os neurotransmissores são neurotransmissores que geram a fisiologia negativa e geram doença. Ok? Muito bem. Sabedores disso, agora, a pergunta é: nesses últimos dias, né? Dias de coronavírus, dias de dificuldade econômica, dias de empresários que estão preocupados como é que vão pagar a folha, né, de pagamento no final do mês, como é que vão pagar o aluguel, os impostos e etc. De funcionários preocupados, como é que eu vou receber, como é que vai ser, né? Até o funcionalismo público já está começando a pensar, né? Será que o governo vai pagar em dia, não vai? Então, nesse momento em que existem duas preocupações máximas acontecendo, e são duas preocupações, gente, relativas à questão de subsistência, sobrevivência, né? Que é a preocupação com a saúde física, por conta dessa epidemia, e a preocupação com o financeiro. Nesses dias que nós estamos vivendo isso, a pergunta é: em que você tem meditado? Em que está o seu pensamento conectado? Porque naquilo no qual o seu pensamento está conectado, nisso você está meditando. E a meditação, ela traz para nós um aprofundamento. Então vamos lá? Quanto mais você medita nesse tema, mais você se aprofunda nele, porque meditar é se familiarizar e se aclimatar. Então, quanto mais você pensa sobre esses problemas, mais você se aclimata, mais você entra no clima dessas sensações. Pesado isso, né? Ó, a Inês dizendo aqui: eu amo essa minha psicóloga. Ai, que linda! Também te amo, Inês, bonitinha. É isso aí, Eliane Qualto também entrou. Bem-vinda, minha querida. Nicole tá dizendo assim: sim, é bem desse jeito mesmo, né, Nicole? Desse jeitinho que vai acontecer, que as coisas vão acontecendo. Agora que nós já entendemos que meditar está ligado a esses dois verbos, né, que é o familiarizar-se e aclimatar-se. Já que nós já entendemos que nós sabemos meditar e, aliás, fazemos isso muito bem, só que, infelizmente, temos a tendência de fazer mais com sentimentos de baixa frequência, que produzem neurotransmissores que geram uma fisiologia ruim, por sua vez geram doença, né? Ao invés de meditarmos em sentimentos de alta frequência, que criam neurotransmissores que geram uma fisiologia positiva e, por sua vez, geram saúde mental e física, né, gente? Quando eu tô falando de neurotransmissor, eu já não tô falando mais só de mental, ok? Eu tô falando de mental e físico junto, né? Uma vez que nós estamos sabendo disso, você tem que ficar muito atento, né? O que você tá remoendo, né? O que você tá ruminando? Porque é feito vaca, né? É feito vaca. Comeu o capim, volta o capim e continua ruminando esse tal desse capim. Pelo amor de Deus, gente. Caga logo esse trem. Oh, desculpa. Mas não é? Não é? Você quer falar defecar para ficar mais bonito? Defeca logo esse trem. Não mudou muita coisa. Então, a informação vem, você deglute, faz o que tem que fazer com ela, digere e joga fora. Esse processo ruminador de vaca, né? De trazer de volta e ficar mastigando de novo o que já foi mastigado. Tem gente que pega a mesma notícia na internet e, não satisfeito de passar para 300 grupos, fica assistindo 3, 4, 5, 10 milhões de vezes a mesma coisa. Gente, que é isso, né? Deixa eu só continuar aqui. Só um minutinho, galera, porque a internet aqui no Facebook caiu. Deixa eu voltar para o Face aqui.
Voltou. E aí, galera do Face, caiu, mas já voltei. Não sei o que aconteceu aqui com o iPad. Liga o ar pra mim, por favor. Então, é isso, né? Eu me desconectei, me desconcentrei aqui ligando e pedindo pra ligar o ar. Enfim, vamos lá. Tá, então vem uma segunda mensagem, tá? A segunda ideia de hoje. A segunda ideia de hoje é a seguinte. Nós precisamos trabalhar a ideia de sermos mais autocentrados. Existe um tipo de meditação, que é a meditação que ocorre quando você olha para dentro de si mesmo, para perceber como você está. Gente, eu já vinha falando disso, eu já toquei nesse assunto nas lives anteriores, tá? Mas aqui agora, já que eu estou usando o tema meditação, que é aclimatar-se a... Então, você precisa aclimatar-se a si mesmo, familiarizar-se consigo mesmo, prestar mais atenção no que está acontecendo com você. Porque pode ser que você esteja ruminando coisas que não são boas e não está percebendo que está fazendo isso. Ó, a Nicole dizendo que adorou o exemplo da vaca. Tainá dizendo que está enviando. Olha aí, coisa boa. Muito, muito bom. Então, é possível, gente, é possível. Sabe aquela pessoa que você vira para ela e fala assim, fulano, você precisa ficar mais calmo, fulano, você não pode ser assim tão nervoso. Eu não sou nervoso, não. Quem te falou? E de verdade, ele acha que ele não é nervoso, de verdade, né? Não é que ele esteja querendo mentir ou fingir. De verdade, ele acha que não é. Então, gente, minimamente vale a pena você parar e refletir um pouquinho. Será que eu tenho será que eu faço uma meditação em sentimentos de baixa frequência? E será que eu estou fazendo isso nesses dias de tantas informações que vêm e com peso mesmo de preocupação? Será que eu estou ruminando essas coisas ao invés de deglutir, digerir e defecar? Será que eu estou ruminando essas coisas demasiadamente? Ou seja, estou meditando sobre elas, ou seja, estou entrando no clima delas? Então, olhar para dentro de si mesmo, fazer essa meditação sobre o seu estado interno, que é esse foco chamado foco autocentrado, é uma boa tarefa. Esse é um tempo de nos aquietarmos. E quando os nossos governantes digam, fica dentro de casa, e a gente escuta um monte de gente falando, fica dentro de casa. Você sabe, você pode expandir isso um pouco mais. Fica dentro de casa, entendeu? Fica dentro de casa. Porque se você ficar olhando muito para fora, você vai deixar de perceber o que está acontecendo dentro de você. Então a minha dica é foco autocentrado. Olhe para o que está acontecendo dentro, para você ter maior possibilidade de discernir se você está meditando nos sentimentos daqui ou se você está meditando em sentimentos daqui. E se perceber que está muito aqui, romper com isso e ir aclimatar-se com o que é daqui de cima. Tá fazendo sentido para você? Tá? A Alexia tá dizendo aqui, é quando acontece algo negativo que parece que desencadeia toda a lembrança da mágoa novamente. É exatamente isso, Alexia. É interessante assim, ó, tem um gatilho, né? Tem um gatilho. Só que esse gatilho, ele inicia o processo. Agora, a questão não é começar o processo. Começar o processo é normal. A questão é a continuidade que eu dou pro processo. Tem até uma analogia para isso que Martim Lutero usa, né? Eu gosto muito dessa analogia. Ele diz o seguinte: você não pode impedir que um passarinho faça um cocô na sua cabeça. Porém, você pode impedir que ele faça um ninho. Ó, Stephanie, lindinha, minha sobrinha entrando aqui também. Beijo, querida, beijo virtual, né? Já que por enquanto é só virtual mesmo, né? Por enquanto, abraço virtual e beijo virtual. Entenderam a lógica? Então a Alexia estava dizendo aqui, né, que algo acontece e o gatilho vem. Então o gatilho para mágoa, o gatilho para raiva, nesse nosso caso, né, desse momento que nós estamos vivendo no Brasil e mundo, né, o gatilho do medo, o gatilho da insegurança. Às vezes é uma mensagem que você recebe, é uma coisa que alguém fala. Algumas pessoas já estão tão aceleradas que o gatilho é o plim do toque do celular, de uma mensagem do WhatsApp, né? Só que aquilo já foi o gatilho para ela entrar no estado de ansiedade.
Então, o gatilho faz o sentimento vir. Agora, a meditação é o permanecer nesse sentimento. Ó, o discernimento aí, hein? Olha o discernimento. O gatilho faz o sentimento vir. Mas a meditação é o familiarizar-se, é o aclimatar-se, é o permanecer nesse sentimento. Então, sim, você pode impedir que um passarinho faça um ninho na sua cabeça. A Eliane está dizendo o seguinte: aprendi a ser uma pessoa melhor a partir do momento que comecei a olhar para dentro do meu ser. Que linda, Eliane, é isso mesmo, querida. Esse é o segredo. A Mônica disse o seguinte: eu tive síndrome do pânico, foi horrível, mas é como a doutora está ensinando, controlar a mente, meditar, orar. É verdade, querida. Orar, ela é a gente tem, na verdade, 3 estratégias que elas são co-irmãs dentro desse processo de construção de saúde mental, que é o meditar, o orar e o contemplar, tá? As 3, em termos de processos psíquicos, elas têm poderes equivalentes, É lógico que o orar, do ponto de vista da percepção religiosa, ela tem o diferencial, Porque você, quando ora, você ora ao ser superior, no qual você acredita e que você sabe que vem dele o seu socorro. Então, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista dessa conexão com o transcendente, a oração, ela tem essa diferenciação. Mas do ponto de vista da construção psíquica, meditar, orar e contemplar são processos geradores de aprofundamento. Aprofundamento agora a gente está entendendo, Aprofundamento do bem e do mal. Gente, isso é sério. Porque eu nem ia falar desses outros 2 elementos, mas eu posso até falar deles numa outra live, um outro dia. Mas só para a gente aproveitar a deixa aqui, veja. Do mesmo jeito que eu posso meditar, ou seja, ficar pensando de forma ruminativa em coisas negativas, isso é meditar, é aclimatar-se a sentimentos negativos. A oração, eu posso fazer isso também? Posso. Tem algumas pessoas que no discurso dela de oração é um discurso único exclusivamente de dor. E, gente, não estou falando daquela oração que você faz naquele momento de dor que é para desabafar mesmo, falar com Deus e falar das tristezas que você está vivendo. Não, eu estou falando daquela pessoa que só sabe fazer a oração da tristeza e da lamúria. A oração dela é 100% lamentação. Então, de alguma forma, ela também está conectando numa frequência de baixa, Por que a gente ouve muito, falar dentro das mais diversas religiões que o falar com o divino é um falar também no plano do positivo, da gratidão, do louvor, do dar graças mesmo, Por quê? Porque isso te conecta com outras emoções, assim como contemplar. Você pode estar na sua casa contemplando a quietude da rua e essa contemplação pode te fazer ficar quieto no seu coração. Ou você pode contemplar a quietude da rua e falar assim: ai meu Deus, que desastre, não tem ninguém na rua, que tristeza. A cena é a mesma, mas é o olhar de quem olha. Vamos ver que ser autocentrado, que foi a segunda questão que eu falei agora, é um elemento imprescindível, porque se você é autocentrado, se você olha para dentro de si, você vai conseguir saber o que está acontecendo com você, se você está na frequência de baixa ou na frequência de alta. Agora eu vou acrescentar mais um elemento. Porque pode ser que você vire para mim e fale assim: Márcia, mas isso que você está falando faz todo sentido. E eu estou olhando para mim, eu estou fazendo um processo de autocentramento, eu estou olhando para mim e estou vendo que eu estou muito aqui, nas emoções de baixo, ruminando isso aqui, eu estou meditando nisso aqui. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou suprimir, eu vou parar de ter medo, eu vou bloquear o medo, eu vou bloquear a ansiedade, eu vou bloquear a raiva, eu vou bloquear a mágoa. Você acha que dá certo? Vou deixar essa pergunta no ar por 3 segundos. Você acha que bloquear essas emoções negativas vai funcionar? A resposta definitiva é não, e um não bem grande e bem gigante. Por que não tem jeito de bloquear? Porque os nossos sentimentos, gente, eles são... Na nossa psique, os nossos sentimentos, eles funcionam como energia, tá? E energia não se reprime. Aliás, você até pode tentar reprimir, mas é como massa, você segura na mão. Quanto mais você espreme, mais ela vai escorregar pelos seus dedos.
todo e qualquer sentimento, toda e qualquer emoção, quanto mais você tenta espremer, mais ele vai te escapar. E o problema é que ele vai escapar de uma forma pior. Então, se você está sentindo raiva de alguém ou mágoa de alguém e tenta fingir que não está... eu até assisti ontem, tô assistindo muitos filmes, eu gosto de assistir comédia boba, é um dos filmes que eu gosto para poder, quando eu quero, final de noite, eu quero desconectar, eu vou assistir uma comédia boba, né? Essas comédias bobas eu dou risada, que é aquele tipo de coisa para limpar a mente, né? Você não tem que pensar, não tem que fazer grandes reflexões, isso funciona para mim. Então eu tava assistindo uma comédia e aí tinha uma mulher que acho que era mãe de três filhos, e ela não tinha, essa comédia eram adultos que estavam indo, não tinham terminado o que aqui no Brasil corresponde ao ensino médio, né, a high school nos Estados Unidos, não tinham terminado, não tinham recebido o diploma e foram lá para fazer o supletivo, né? Estavam lá fazendo o cursinho lá para poder receber o diploma. Era uma turma pequena e uma dessas alunas era uma mulher que não tinha terminado o ensino médio porque ela engravidou no último ano e aí parou de estudar, casou e foi tocar a vida. E agora os filhos já estavam um pouco maiores e ela estava cansada daquela vida de ficar só dentro de casa e ela queria o diploma porque ela queria trabalhar e também queria ajudar o marido economicamente. Esse era o discurso dela. Mas aí ela começava a falar, na turma ela começava a falar, não, porque o meu marido, ele me proíbe disso, me proíbe daquilo, ele é ruim nisso, ele é ruim daquilo, e ela desabafava. Aí quando ela percebia que ela estava falando mal do marido, ela parava, mas eu sou muito abençoada, minha vida é ótima. Aí no outro dia ela fala dos meninos, não, porque meus meninos são terríveis, porque eu já não suporto mais, essa vida de ser só mãe é terrível. Ai, mas eu amo ser mãe, eu sou abençoada. A Doca tá perguntando como chama esse filme. Eu esqueci, Doca. Eu vou olhar o nome do filme e eu te falo. Eu assisti ele no Telecine. Não sei se ele tem também no Netflix, mas esse eu assisti no Telecine. Vou olhar depois e te falo. Mas você entende o ato falho dessa personagem no filme? Ela tinha um monte de sentimentos negativos em relação à situação que ela vivia, com o marido, com a maternidade, mas ela não se permitia olhar para esses sentimentos. Então quando ela começava a deixar eles virem para fora, porque sentimento é como energia, não adianta você tentar conter, ele vai sair, entendeu? Então quando o sentimento começava a vir para fora, o que ela fazia? Ela barrava. Barrava com o quê? Com um contraditivo, né? Não, mas minha vida é uma bênção. Ah, não, mas eu amo. Você acabou de falar que não tá aguentando. Fala, não, mas eu amo, né? Então são essas coisas que acontecem. Tem uma frase de Jung, inclusive, que eu gosto muito. Ele diz assim, tudo que você resiste, persiste. Olha, uma frase de grande sabedoria. Então você tentar guardar, espremer, abafar emoções negativas não vai resolver seu problema. Tudo que você resiste persiste. Então aqui, qual que é a dica? Qual que é a ideia que eu quero deixar para vocês? Só ver aqui que o pessoal teceu uns comentários aqui. Noemi entrou, Noemi tá dizendo assim, doutora Márcia, amo suas palavras, obrigada querida. Olha o Bispo Allan Kardec dizendo top, muito forte e verdadeiro. Muito obrigada. Aqui no Facebook, deixa eu ver, a Érica respondeu, né? A Liz disse que não adianta. A Érica falou de forma alguma, né? Sobre a minha pergunta se adiantava guardar, né? Represar sentimento. E a Érica falou a frase que eu disse agora, aquilo que a gente resiste persiste. Isso aí, minha querida, Jung na ponta da língua. Nicole dizendo, não, como você disse, é necessário digerir. Perfeito, muito bom. Ok, então já que não tem jeito de reprimir, já que não tem jeito de fingir que não sente, já que não tem mandar para debaixo do tapete, não vai resolver a questão, né? Então qual que é a dica? Vamos pensar, a natureza, ela sempre nos ajuda a refletir questões. Então vamos lá. Um riacho, você mexe nele, anda dentro dele, e aí fica uma água turva, uma água muito turva, ok? E aí de repente você para de andar nesse riacho, você para de pisar, de pisotear. E quando você para de pisotear, o que vai acontecer com a água do riacho? Vai ficar cristalina de novo, não é? Ela fica cristalina novamente. Então essa é a sabedoria das águas. As águas, elas podem estar ali
contaminadas por muitos ciscos, por muito lodo, a ponto de que ela fique verde, de tanto musgo, de tanto lodo. Mas se você permitir que a coisa se aquiete, ela vai decantar, a coisa vai para o fundo. Águas se purificam. Bom, quando a água já não se purifica mais, exemplo, né, do rio Tietê e outros aí, é porque a gente não deu tempo para ela se purificar, entende? Então, se você tem um sentimento dentro de você do qual você não está conseguindo se libertar, provavelmente é porque você não está dando tempo para se limpar. Mas se você der um tempo para se limpar, essas águas vão se purificar, o lodo vai assentar. E aí você pode virar para mim e falar assim, ai Márcia, mas esse seu exemplo não deu muito certo não, sabe por quê? Porque o lodo fica no fundo do rio, ele tá lá, ele não foi embora. Você tem razão. Se a gente está falando da água se purificar, ela vai se purificar do ponto de vista de que ela estava contaminada antes. Se a gente falar do lodo, o lodo não vai embora, ele fica no fundo do rio, você tem toda a razão. Só que deixa eu te contar uma coisa. Você sabia que aquele lodo no fundo do rio, ele tem função? Ele tem função. A função dele é gerar vida. Ele gera vida. Tanto que a flor de lótus, que é uma flor tão especial e é um símbolo extraordinário, né, do desenvolvimento humano, da espiritualidade, é uma flor que ela é símbolo dessa possibilidade de desenvolvimento humano. Por quê? Porque a flor de lótus, ela tem um pendão muito elevado, só que quanto mais elevado o pendão, significa que mais profunda é a raiz. E a flor de lótus, ela tira do lodo, lá do fundo do rio, todos os nutrientes para ela viver bem. Olha que coisa linda, né? Então, o lodo do fundo do rio, ele tem função. Sabe essas ansiedades, essas angústias, esse medo, esses medos, tudo isso que a gente está vivendo nessa fase agora, não só nós aqui no Brasil, né, mas enquanto planeta Terra, a gente está conectado aí nessa tensão, né, que é econômica, que é física, né, em muitos níveis. Isso é como lodo. Agora a coisa está borbulhando, então a água está turva, mas dê tempo ao tempo. Pare de refletir nessas emoções de baixa frequência e comece a meditar em emoções de boa frequência, de frequência elevada. E você vai ver que no tempo certo o lodo vai assentar, a água vai se descontaminar. Do mesmo jeito que o ar vai se descontaminar desse coronavírus, isso vai passar, como tantos outros vírus que já vieram para a nossa humanidade foram, ele também vai, né? E emocionalmente, internamente, o que sobrar de resquício do lodo é de onde você vai tirar a tua energia de crescimento. Isso não é lindo? Isso não é extraordinário? Então faça as pazes. A água turva vai passar, vai descontaminar. E o lodo que ficar vai ser o lugar de onde você vai tirar os nutrientes para ser amanhã, daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, muito mais forte do que você era antes de entrar nessa experiência que todos nós entramos. A Kátia está dizendo, raízes profundas, precisamos em tudo, né? Momento de equilíbrio emocional, senão pira. Verdade, Kátia? E a Débora está dizendo assim, foi o que aconteceu em Veneza, as águas dos canais voltaram a ficar cristalinas, pois não estão recebendo turistas, voltaram até os peixes. Olha aí, olha a prova! A Débora continua dizendo, a beleza surgindo no meio do caos, em meio ao caos. É exatamente isso, gente. É uma mensagem tão linda. Se a gente parar para olhar, mesmo nas notícias que vêm no meio desse caos todo, nós vamos encontrar notícias que nos possibilitam meditar, ou seja, nos aclimatarmos com elementos de elevação. Ok? E isso é o que eu tinha para o nosso momento de hoje, para a nossa live de hoje, tá? Eu quero fechar, eu disse que toda live ia trazer uma história, né? Então eu quero fechar com a história de hoje. Eu tinha citado, acho que na live de ontem, se não me engano, ou de anteontem, eu citei esse livro aqui, né? Chapeuzinho Amarelo, né? Ele aparece ao contrário, mas depois eu vou fazer um post dele para vocês, né, verem sem ser espelhado como vocês estão vendo aí. Esse livro é muito lindo. Ele é escrito por Chico Buarque e ele foi
Todos os desenhos, né? Toda a ilustração foi feita pelo Ziraldo, tá? Então, Chico Buarque e ilustração feita aqui pelo Ziraldo. A Luana entrou aqui tecendo um comentário, ela está dizendo assim: tudo que você resiste persiste, não adianta represar sentimentos, é necessário digerir. Não finja que não sente, as águas limpam quando decantam, dê tempo para si, para toda a situação. Fantástico, fantástico, Luana, obrigada pela colaboração aí, né, com essa linda frase, né, que resume exatamente essa ideia central que nós estamos falando aqui. Então se preparem para a nossa história de fim de noite. Vamos lá. Então diz assim a história da tal da Chapeuzinho Amarelo. Era uma Chapeuzinho Amarelo. Amarela de tanto medo. Tinha medo de tudo aquela Chapeuzinho. Não ria. Em festa não aparecia. Não subia a escada nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Igual eu. Tossi na live de ontem, sabe? E aí depois a minha amiga Érica entrou perguntando: você tá tossindo, amiga? O que foi? Tá todo mundo com medo de tosse, né? Eu falei: eu engasguei. Ela falou: mas ontem você tossiu também. Eu falei: pois é, mas... Isso ela falando ontem, né? No finalzinho da live eu tossi. Aí na diante ontem eu tinha tossido também, mas foi por culpa dela, porque ela falou uma coisa que eu achei graça, aí eu fui falar e rir ao mesmo tempo, aí eu tossi, né? Porque eu tenho que pensar melhor para respirar. Mas ó, a tal da Chapeuzinho Amarela, coitada, tava desse jeito, né? Ela não tava nem resfriada, mas tossia, ouvia conto de fada e estremecia, não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Tinha medo de trovão, minhoca pra ela era cobra, e nunca apanhava sol, porque tinha medo da sombra. Não ia pra fora pra não se sujar, não tomava sopa pra não ensopar, não tomava banho pra não descolar, não falava nada pra não engasgar. Não ficava em pé com medo de cair. Então vivia parada, deitada, mas sem dormir, porque tinha medo de pesadelo. Era a Chapeuzinho Amarelo. Ok. E de todos os medos que tinha, o medo mais medonho era o medo de um tal do lobo. Um lobo que nunca via, que morava lá pra longe, do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha que vai ver que o tal lobo nem existia. Olha lá. Mas mesmo assim a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo do medo de um dia encontrar um lobo que não existia. Gente, eu vou tentar mostrar aqui, ó, pro pessoal do Face, tá vendo? Vocês estão vendo a sombra dela? O pessoal do Face tá vendo também, ó, a sombra dela, o que é? Viram aí? Vou falar disso em uma das lives dessa quarentena do bem, eu vou falar sobre o efeito sombra, tá? Que é uma teoria junguiana bem bacana. Continuando a história. E Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar o lobo, um dia topou com ele. Que era assim, carão de lobo, jeitão de lobo, olha aí o lobo, olhão de lobo e principalmente um bocão tão grande que era capaz de comer 2 avós, um caçador, rei e princesa, 7 panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Mas o engraçado é que assim que ela encontrou o lobo, a Chapeuzinho Amarelo foi perdendo aquele medo. O medo do medo de um dia encontrar um lobo. Foi passando aquele medo do medo que tinha do lobo. E foi ficando só com um pouco de medo daquele lobo. Depois acabou o medo e ela ficou só com o lobo. O lobo ficou meio chateado de ver aquela menina olhando para a cara dele, só que sem medo dele. Ficou meio envergonhado, triste, murcho, um branco azedo. Porque o lobo, tirado o medo, é um arremedo de lobo. É feito um lobo sem pelo, um lobo pelado. E o lobo ficou chateado, pô! E aí ele começou, né? Ele começou a bancar o terror, né? Eu sou o lobo! Ele gritou. Mas a Chapeuzinho nada. Ele gritou, eu sou o lobo! E a Chapeuzinho deu risada. E então ele berrou, eu sou o lobo! E a Chapeuzinho, já meio enjoada, com vontade de brincar de outra coisa.
E ele então gritou bem forte: aquele seu nome de lobo, umas 25 vezes, que era para ver se o medo ia voltando. E a menininha ia saber com quem não estava falando. E aí acontece aqui uma transformação bem bacana. Tá vendo? Olha a palavra lobo, o que ela vira no final? Aí, Chapeuzinho encheu e disse: para assim, agora, já, do jeito que você tá. E o lobo, parado assim, do jeito que ele estava, já não era mais lobo, ele era um bolo. Um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo da Chapeuzinho, com medo de ser comido com vela e tudo inteirinho. Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo, porque sempre preferiu de chocolate. Aliás, agora ela come de tudo, menos sola de sapato. Não tem mais medo de chuva, nem foge de carrapato. Cai, levanta, se machuca, vai à praia, entra no mato, trepa na árvore, rouba fruta, depois joga amarelinha com o primo da vizinha, com a filha do jornaleiro e com a sobrinha da madrinha e o neto do sapateiro. Olha aí como ficou essa menina agora. Mesmo quando está sozinha, ela inventa uma brincadeira e transforma em companheiro cada medo que ela tinha. O raio virou o raio, barata, tabará, a bruxa virou Chabru e o diabo, Bodiá. E outros companheiros que a Chapeuzinho Amarelo aprendeu, né, a rir com eles foram o Grão-Drá, o Jacoru, o Barantu e o Pão Bichopã e todos os Tronsmons. E essa é a nossa Chapeuzinho. O que a Chapeuzinho fez, gente? Falando do nosso tema central de hoje, que é meditar, que vem do verbo familiarizar-se ou aclimatar-se com. Ela parou de se aclimatar com emoções de base baixa e começou a se aclimatar com emoções positivas, incluindo as emoções ligadas ao lúdico, né? As brincadeiras. A Érica, oi Érica, ela tá dizendo aqui, né, não a Érica aqui do Instagram, a Érica ali no Facebook tá dizendo, quando a gente descobre que o medo não faz parte de nós, o medo perde a força. Érica, que palavras sábias. Ela tinha dito antes, será que esse medo é da mente dela? É isso aí, minha cara, é isso aí. Porque o que está dentro da gente é o que verdadeiramente nos amedronta, não é o que está fora, né? Mas se a gente conseguir encarar o que está dentro da gente e não ficar ruminando, meditando, mas deglutir, digerir e mandar embora, e realmente criar um processo de meditação dessas emoções de alta frequência, a coisa vai mudar. Já está mudando. A Érica aqui no Instagram está dizendo, eu uso o feitiço do ridículos, adoro. Já falei, né, do feitiço do ridículos aqui anteriormente em outra live, não me lembro, acho que não foi nessa da quarentena do bem, acho que foi aquela dos 21 dias, eu não me lembro, mas eu lembro de já ter falado disso alguma vez aqui também. Mas é isso, queridos e queridas, paramos por aqui hoje, desejo que vocês tenham uma excelente noite, vai convidando o povo, amanhã nos reconectamos, beijo no coração, Marlova minha linda, entrando aqui no finalzinho dizendo, essa moça transforma o mundo, nós transformamos, querida, vamos juntos de mãos dadas e vamos transformar o mundo sim, com certeza. Beijo no coração, excelente noite, excelentes sonhos e até amanhã.